Olá, pessoas abençoadas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Já estamos na segunda semana de 2020, mas 2019 tá aqui, ó, gente, no nosso cangote, respirando, né? Porque tá logo ali. E vamos combinar que 2019 não foi o melhor ano de todas as nossas vidas. E, pelo contrário, foi um ano muito complicado, mas precisamos passá-lo a limpo. Assim que a gente viu o resultado das eleições de 2018, já sabíamos que 2019 não seria fácil. Muito pelo contrário, né? As pessoas mais esclarecidas, as pessoas mais críticas, já sabiam o seguinte: gente, vai dar merda. E deu realmente merda. O que a gente não imaginava é que a merda fosse tão grande e viesse tão rápido. Eu acreditava assim, bem, no primeiro ano esse pessoal vai fazer alguma coisa decente, vai deixar para meter a mão no pobre coitado do brasileiro lá pelo segundo ano de mandato. Pois não, meu bem, a coisa aconteceu foi no primeiro ano mesmo. Eu estou falando que foi ruim principalmente no campo político para nós brasileiros, né, gente? Vamos combinar. Nunca na história recente do Brasil, depois do começo das conquistas sociais, nós vimos tantas ameaças a minorias como nós vimos nos últimos anos. Mulheres, LGBTs, negros, índios foram realmente assim massacrados nesse primeiro ano, explicitamente. Quer dizer que nos anos anteriores não havia violência contra esses grupos minoritários, socialmente falando? Claro que sempre existiram, né? A violência sempre existiu contra essas pessoas. Mas no ano passado nós vimos a violência sair e mostrar a sua cara, e as pessoas terem orgulho em atacar esses grupos. Isso foi meio assustador, mas já era de se esperar, uma vez que nós tínhamos no poder um governo que dá um aval para que isso aconteça, né? Também assistimos o desmonte, principalmente aí na área dos direitos trabalhistas, que já tinha começado lá no governo Temer, mas se tinha algum direito para trabalhador, parece que a pá de cal veio agora, foi enterrado de vez nesse primeiro ano de mandato do atual governo. Assistimos ao desmonte, né, ou a tentativa de desmonte que aconteceu em várias áreas aqui, várias áreas políticas aqui do Brasil. Vamos pensar bem. A educação foi abandonada à própria sorte. Tivemos 2 ministros e cada um pior do que o outro. Aliás, uma especialidade desse governo é achar gente ruim, né? Quando você pensa que tem alguém ruim no poder, eles conseguem achar outro pior ainda. E a gente fica até com medo de pedir para que esse ou aquele ministro saia, porque a gente sabe que vai vir algo pior. Na educação aconteceu isso. Tínhamos um ruim, veio outro pior ainda. No meio ambiente, uma catástrofe total. Foi óleo no Nordeste, a Amazônia pegando fogo. E o que o nosso governo fez? Nada, né? Ficou jogando com fake news ou tentando manipular os acontecimentos a favor dele próprio, né? Sem falar nas declarações absurdas, como o Leonardo DiCaprio tocando fogo na Amazônia, o peixe inteligente, enfim, uma catástrofe total. E você acha que para por aí? De jeito nenhum. Nas relações internacionais nós temos aí um terraplanista que adora a teoria da conspiração e que está empurrando o Brasil diplomaticamente ladeira abaixo. Quando o Brasil estava começando a se tornar um país respeitado no mundo lá fora, agora voltamos a ser uma república de bananas. E no campo dos direitos humanos nós temos uma ministra que odeia direitos humanos. Aliás, o que parece é que nesse governo eles pegaram pessoas que odeiam as áreas em que elas estão atuando. Porque se você for analisar, percebam que cada ministro detesta a área que ele está atuando. O ministro da Educação odeia a escola pública, odeia a universidade pública e odeia professores. O ministro do Meio Ambiente, odeia índio, odeia floresta, odeia árvores. O ministro das Relações Exteriores quer cortar relação com todo mundo e acha que o Brasil é autossuficiente. E no Ministério dos Direitos Humanos nós temos uma senhora que a maior especialidade dela é criar factoides, é dar declarações impactantes, e curiosamente ela dá essas declarações impactantes sempre que tem uma denúncia ou outra de corrupção ali envolvendo o presidente, os seus filhos ou o seu ministro da Justiça. Quando tem alguma coisa que vai contra eles, ela aparece fazendo uma declaraçãozinha meio absurda para tentar chamar a atenção.
E no campo dos direitos humanos, não fez nada até agora, né? Porque o feminicídio aumentou, o assassinato de LGBTs aumentou, o massacre contra os índios está aumentando a cada dia e a gente não vê essa senhora fazendo nada para mudar a situação. Nesse primeiro ano de mandato, gente, também o nosso presidente, ele se especializou em quê? Em distribuir fake news, em espalhar mentiras. Foi feito até um levantamento para ver quantas notícias e quantos fatos mentirosos o nosso digníssimo presidente espalhou por aí, né, para tentar justificar algumas coisas do seu governo. E detalhe, ele consegue com isso manter o gado ali na rédea, porque as pessoas que acreditam nesse tipo de coisa, as pessoas que o seguem piamente, como se fosse uma religião, elas não conseguem pensar fora da caixinha, não conseguem ser críticas e não conseguem buscar outras fontes para saber se aquilo que o seu mito está dizendo é verdade ou não. Então nós temos um governo especializado em pessoas que odeiam as suas áreas, atuando nelas, e também especializado em mentiras. Aliás, eu acho que a única pessoa que está ali no ministério correto é a ministra da Agricultura, né? Porque se tem uma pessoa que ama o agronegócio, é aquela ministra da Agricultura. Mas ela ama o agronegócio do ponto de vista dos agricultores, dos grandes latifundiários, né? Porque se a gente for pegar assim do ponto de vista da população, ela quer que a população se foda, não tá nem aí, é agrotóxico, é tudo, né? Não tá nem se preocupando se o povo tá passando fome ou não. Aliás, segundo ela, tem manga e ninguém vai passar fome aqui nesse país. Quando a gente analisa tudo isso, bate uma tristezinha, gente. Porque a gente pensa, meu Deus, ainda faltam 3 anos e o que vai acontecer com a gente nesses 3 anos? Não sei. Oremos, vamos fazer as nossas orações, nossas preces e pedir para que os deuses tenham piedade da gente. Mas 2019 foi um ano totalmente perdido? Não, né? Na área cultural, que aliás é um campo que esse governo odeia também, nós tivemos algumas coisinhas que salvaram o nosso ano, né? O cinema nacional, apesar da tentativa de destruição desse governo, porque estão tentando destruir o cinema nacional de qualquer jeito, ele resiste bravamente. Esse ano nós tivemos 3 filmes que mostraram que o cinema nacional ainda está aí, ó, pulsando, firme e forte. Bacurau, que arrebatou um público gigantesco para o cinema, fez um sucesso internacional e mostrou que a gente tem capacidade de fazer cinema de qualidade. O lindíssimo A Vida Invisível, que quase concorreu ao Oscar, né? Chegou lá perto, maravilhoso, um drama muito bem dirigido e que ganhou um dos principais prêmios do Festival de Cannes. E agora, aos 45 minutos do segundo tempo, tivemos Minha Mãe é uma Peça, uma comédia rasgada que estourou na bilheteria. Apesar do nosso presidente dizer que os brasileiros não assistem a filmes nacionais e não gostam do cinema nacional, esses 3 filmes provaram o contrário. Minha Mãe é uma Peça, então, provou ao contrário multiplicado por 3, porque o filme derrotou ninguém mais, ninguém menos do que o Star Wars. Ele evitou a expansão Skywalker, né, e se tornou o filme de maior bilheteria agora no final do ano. E olha, o presidente, ele pode não gostar do filme, ele pode não gostar do cinema nacional, ele pode não ter ido, mas a sua esposa foi, desmentindo, né, o próprio presidente que fala que ninguém vai assistir filme nacional. Dona Michelle estava lá na estreia do Minha Mãe é uma Peça, belíssima, né, curtindo e rindo à vontade. No mundo pop, nós tivemos grandes retornos maravilhosos, por exemplo, a volta da dona da porra toda, né, a volta de Madonna, maravilhosa. Madonna voltou aí com Mad Max, seu novo disco de estúdio, um disco totalmente conceitual, totalmente não, né, mais ou menos conceitual, que arrancou elogios da crítica, o público, principalmente os fãs da Madonna mais chiitas como eu, gostaram bastante. Foi um estouro de vendas? Não, porque hoje em dia quase ninguém compra disco mais, né, gente? Então temos que entender essa coisa também. Mas quem ouviu o disco gostou e comprou. É o meu caso também. O disco tinha umas farofadas lá com Maluma, com Anitta, mas de um modo geral uma sonoridade totalmente experimental, com letras extremamente críticas e políticas, bem a cara de Dona Madonna. E Madonna mostrando que não tá nem aí para o que as rádios estão pedindo. Ela quer fazer o que ela gosta, do jeito que ela gosta, do jeito dela, né? É a rainha, né, meu povo? Fazer o quê? Na esteira do disco, Madonna voltou também com uma turnê nova, uma turnê super intimista, em teatros, com ingressos caríssimos e que esgotaram rapidamente, que a gente nem conseguiu comprar, mas parece que a coisa não está indo muito bem, que o joelho da dona do pop está meio
detonado, né? Temos que entender que Dona Madonna já tem 62 anos, então ficar fazendo aquelas piruetas, ela também tem que cair na real, que não dá pra fazer tanta estripulia no palco, tá, Dona Madonna? Cuidado, que a gente quer você aí fazendo música e show durante muito tempo, então não me venha dar close errado, não. Quem voltou também depois de um longo período de hibernação foi a Avril Lavigne, acho que 6 anos, né, sem lançar disco novo, lançou um disco que agora tá belíssima na capa. Aliás, a Avril Lavigne provando que realmente ela tomou a água do poço lá da eterna juventude, porque não pode, gente. A mulher continua linda, maravilhosa. Então os fãs de Avril Lavigne ficaram felizes com a volta da sua maravilhosa diva esse ano. E agora no finalzinho do ano também, quem deu as caras aí no show de TV foram as Pussycat Dolls. Depois de tanto ameaçarem um retorno, as bonitinhas voltaram lindíssimas lá, fizeram apresentação na TV americana, 5 delas pelo menos, com a Nicole na frente, tá? Claro, né, como grande capitã. E o que ficou na nossa cabeça, a dúvida que ficou na nossa cabeça foi, vai ter turnê? Vão fazer como as Spice Girls e vão fazer um show maravilhoso? Esperamos, né? Estamos aqui contando com isso. Eu espero que tenha turnê de Pussycat e que elas venham para o Brasil, já que as Spice não quiseram vir. Enquanto isso, Rihanna, gente. Rihanna não voltou com disco novo, não lançou nada. Todo mundo achou que ela ia lançar em 2019. Não aconteceu. Mas os fãs de Rihanna podem ficar tranquilos, não precisam se preocupar, porque segundo a sensitiva Márcia, lá no canal de Diva Depressão, em 2020, Rihanna vem sim com um disco novo e vai causar. Então vamos esperar para o próximo ano, né? Quem sabe? Rihanna tá bem, vendendo lá suas maquiagens, seus perfumes, seu jequiti, então tá ótimo. Quem também ficou feliz com 2019 foi a DC Comics, né? Que parece que reencontrou ali o caminho do sucesso no cinema. Depois de uma trajetória meio inconstante ali no cinema, né? Com filmes meia boca, tipo Batman vs Superman, Liga da Justiça, Esquadrão Suicida, aliás, desperdiçando grandes personagens e grandes oportunidades, a DC Comics finalmente acertou no filme do Coringa. Coringa se tornou um dos filmes mais aclamados pela crítica e pelo público, um filme para os padrões hollywoodianos até de baixo orçamento, mas que faturou assim uma barbada, milhões e milhões de aquares, deixando o pessoal da Warner e DC felicíssimos. Quem sabe com isso eles criam gostinho pela coisa e acabam fazendo outros filmes tão bons quanto, né? Já soltaram aí o trailer da Mulher Maravilha 1984 e eu gostei muito. E já anunciaram o Shazam 2. Então acho que a DC realmente agora está animada para continuar sua história no cinema. Então, meu povo, esses foram os acontecimentos que eu selecionei, os acontecimentos de 2019 que eu selecionei para comentar aqui com vocês. O que você achou de tudo isso? Gostou de algum deles? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião sobre o que aconteceu em 2019, fatos que aconteceram que eu não falei aqui, que você acha que deveria ter sido mencionado, que foram importantes até certo ponto, né? Estamos vendo que 2020 vai exigir da gente muita vigilância, muita luta e muita militância para que os direitos individuais, para que os direitos de minorias não sejam caçados, para que a gente não regrida e não volte para a Idade Média. Temos que estar atentos e fortes, sempre. Se você gostou desse vídeo, dá joinha, compartilha, espalha para os seus amigos. Se você não gostou, pode dar dislike, espalha para os seus inimigos, tá bom? Eu vou nessa, volto a qualquer momento para conversar mais com vocês e lembre-se, façam amor, não façam a guerra.